Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Hoje, sexta-feira, 30 de julho, na coletiva de imprensa participam Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Paulo Menezes, coordenador do Comitê do Centro de Contingência do Covid-19, Alexandre Baldi, secretário de Transportes Metropolitanos, Benedito Braga, presidente da Sabesp, e João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Covid-19, todos aqui à frente na coletiva de hoje. Começando com algumas mensagens dessa coletiva. A primeira, trato sobre Vale do Ribeira e o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, quero desejar melhoras ao presidente Jair Bolsonaro, que declarou ontem que está com um mofo no pulmão. E desejo também melhoras à primeira-dama, Michele Bolsonaro, que foi diagnosticada com Covid-19. Desejo que ela se recupere plenamente. Soube também, aliás, o presidente fez questão de divulgar isso nas suas redes sociais, que ele pretende visitar o Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Por óbvio, ele é sempre bem-vindo. Mas visitar o Vale do Ribeira neste momento para andar de jet ski no Rio Ribeira e passear de helicóptero talvez não seja o melhor momento. Quero aproveitar a oportunidade para informar que o governo do Estado de São Paulo tem um amplo programa no Vale do Ribeira denominado o Vale do Futuro, que nós lançamos no dia 17 de outubro do ano passado, em 2019, para potencializar a economia do Vale do Ribeira, incluindo o turismo, mas também um amplo programa de assistência e atendimento social à população desta região. E são projetos que respeitam o meio ambiente e preservam a Mata Atlântica original. São projetos que também estabelecem claramente o combate a queimadas, grilagem e devastação. O programa Vale do Futuro é um projeto que valoriza as culturas locais, são geradores de emprego e renda para a população do Vale do Ribeira. E ressaltam também as belíssimas paisagens desta região do Vale do Ribeira, aqui na parte sul do litoral de São Paulo. Temos, inclusive, um projeto denominado Rotas Cênicas, desenvolvida pelo ex-ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, atual secretário de Turismo do Estado de São Paulo, em conjunto com os prefeitos das cidades do Vale do Ribeira. Aliás, em todos eles, o governo federal pode ser parceiro do governo do Estado de São Paulo. Pode ser parceiro nos programas de turismo, pode ser parceiro nos programas sociais, pode ser parceiro nos programas de saúde, pode ser parceiro nos programas de educação e pode ser parceiro também nos programas de empreendedorismo. E quem sabe, aí e após estas manifestações, eu me disponha a passear de jet ski com o presidente Jair Bolsonaro no Vale do Ribeira. Neste momento, a nossa prioridade é proteger vidas, garantir a saúde da população em todo o estado de São Paulo. E entendemos que agora não é um momento para se promover festas, aglomerações ou qualquer atividade desta natureza, pois ela coloca em risco a população desta região no estado de São Paulo. Ontem pela manhã enviamos 3 secretários de Estado para o Vale do Ribeira, levando equipamentos, treinamento e olhando em loco a disponibilidade hospitalar da região. O grupo foi liderado pelo Marco Vignoli, aqui ao nosso lado, e o Dr. Jean Gorenstein. Pedi também à minha esposa Bia Dória que fosse, como de fato foi, para acompanhar ao lado de Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, a testagem numa comunidade quilombola, como temos feito em outras comunidades aqui no estado de São Paulo. E o Fundo Social levou
cestas básicas, cobertores, máscaras e álcool em gel para esta população. Portanto, eu quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro o adiamento desta viagem que ele pretendia fazer para o Vale do Ribeira e recomendando que ele possa contribuir, colaborar, juntar-se ao governo do Estado de São Paulo nos programas econômicos, sociais e de proteção de vida e da saúde da população do Vale do Ribeira. Segunda mensagem, vacinas. Repito que São Paulo, desde o início, desde 26 de fevereiro, segue as orientações da Organização Mundial de Saúde. E todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo são fundamentadas naquilo que o Centro de Contingência do Covid-19 nos orienta e nos determina. Fizemos isso e continuaremos a fazer no combate ao coronavírus. E vamos seguir nesta linha na produção da vacina. Pessoalmente, não politizei o vírus e não vou politizar a vacina. E, mais uma vez, lamento profundamente ações de extremistas que, utilizando as redes sociais, difundem informações falsas, mentirosas, agressivas e temerosas à população do Brasil, dizendo que a vacina vai produzir efeitos colaterais, que a vacina pode matar ou que a vacina não vai funcionar. Eu classifico como um absurdo que outras pessoas tenham a capacidade de produzir informações desta natureza pelas redes sociais. Nós temos que amparar as nossas decisões na ciência e não em ideologias, partidarismos, vontades pessoais ou dissidências políticas. Isso não ajuda o Brasil, não ajuda a população do país. Torço para que a vacina inglesa, a vacina de Oxford, também seja aprovada na sua terceira fase de testes e possa ser utilizada aqui no Brasil, assim como em outros países, para salvar vidas. Assim como a Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, juntamente com o laboratório chinês Sinovac. Em São Paulo, nós não temos nada contra a China, contra os chineses ou aquilo que produzem, principalmente se produzem para o bem, a melhoria da qualidade de vida e, neste caso, para salvar vidas. Nós estamos, como todos sabem, na terceira e última fase de testagem da vacina, com 9.000 voluntários, médicos e paramédicos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Para salvar as pessoas, retomar a economia e voltarmos ao normal, o governo do Estado de São Paulo rejeita preconceitos ideológicos. E, mais uma vez, pautamos as nossas ações por aquilo que a ciência e a medicina determinam. Aqui, preferimos investir e ter uma vacina, a não ter nenhuma. E São Paulo vai compartilhar a vacina com o Brasil e não segregar. E, finalmente, quero dizer que, para nós, vidas de brasileiros importam. Feitas essas considerações iniciais, duas informações na coletiva de hoje. A primeira, a reclassificação da fase do Plano São Paulo, a 9ª reclassificação. Hoje faremos essa atualização do mapa do Plano São Paulo, que vocês verão daqui a pouco, com a mudança especificamente na região do Vale do Ribeira, da fase amarela para a fase vermelha, que é a fase que tem mais restrições. Durante esta semana, nós já vínhamos alertando que esta era uma possibilidade. Aliás, falamos sobre isso aqui na última quarta-feira, ao conversar com jornalistas, presencialmente, virtualmente e também com os que nos assistem neste momento ao vivo pela televisão. Mas, ao lado desta medida, e esta foi a razão
entre outras, da ida do secretário Jean Gorenstein, do Marco Vignoli, e do Dr. Dimas Covas ao Vale do Ribeira, foram iniciativas para melhorar a condição de saúde e de atendimento nesta região. 10 novos leitos de UTI já foram destinados ao Vale do Ribeira, assim como equipamentos e outras necessidades demandadas pela saúde das cidades do Vale, especificamente em Registro. E volto a mencionar, nenhum brasileiro em São Paulo ficará sem atendimento. Não ficou, não fica e não ficará. Vale mencionar também, o que já foi dito aqui várias vezes pela Patrícia Ellen, que o Plano São Paulo foi feito para avançar sempre que possível, mas retroceder sempre que necessário. Aqui a prioridade é salvar vidas. Segunda informação, e uma boa notícia, a reabertura da ciclovia da Marginal Pinheiros. A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, os ciclistas e os que gostam de manejar e pedalar suas bicicletas terão de volta a ciclovia da Marginal Pinheiros, totalmente modernizada. Ela será utilizada tanto para a mobilidade dos que vão e retornam do trabalho, como para aqueles que fazem o treinamento ou utilizam a ciclovia para o seu lazer. Toda a pista, são 22 quilômetros, passou por uma completa reforma, a recuperação, a revitalização do asfalto, da sinalização. Foram instaladas câmeras de segurança em toda a extensão. Agora também seguranças presenciais estarão nesta ciclovia durante todo o seu período de funcionamento, de segunda a domingo. Foram retiradas ali 50 toneladas de lixo e foi feita uma completa revitalização no paisagismo da ciclovia ao longo dos seus 22 quilômetros. E na estação Vila Olímpia da CPTM foi instalado também uma estação especial de apoio aos ciclistas, com todas as instalações também de banheiro masculino, feminino e também um banheiro adaptado para as pessoas com deficiência. Foram reformados também os 12 banheiros ao longo da ciclovia. E um outro ponto importante foi facilitado a acessibilidade para ciclistas adaptados, pessoas que usam a bicicleta, mas têm deficiências, e agora a disponibilidade dos equipamentos de acessibilidade é completa na ciclovia. E todo este processo de modernização foi realizado sem investimento público. Durante 36 meses foi firmado um contrato com o Banco Santander e com a Sabesp, que patrocinaram a reforma da ciclovia e patrocinarão a sua manutenção e a sua operacionalidade, garantindo eficiência, limpeza, manutenção, câmeras, segurança e, em breve, iluminação. E, a partir da iluminação, ela poderá ser utilizada, a ciclovia, também para percursos noturnos. Temos uma terceira informação, que é no metrô de São Paulo, o maior metropolitano da América do Sul, aqui em São Paulo. A partir da próxima segunda-feira, os agentes de segurança do metrô de São Paulo passarão a utilizar também as câmeras acopladas aos uniformes, as bodycams. O programa será implantado inicialmente em 8 estações do metrô, em 350 seguranças. Da mesma maneira que fizemos com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui também os seguranças do metrô estarão utilizando 350 câmeras acopladas ao seu corpo. E até 30 de outubro serão 1.200 profissionais de segurança do metrô com a câmera corporal acoplada. As câmeras vão aumentar a transparência nas ações da segurança do metrô, melhorar a qualidade da segurança para os usuários e garantir bem-estar a todos que frequentam e utilizam o metrô para trabalhar e para se deslocar.
Sobre os temas que aqui comentamos, nós vamos começar com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde, autoridades. Boa tarde a todos aqui presentes. O Estado de São Paulo corresponde a 20% do total de casos de coronavírus no Brasil, daqueles 2.610.000 casos. O platô de internação no Estado de São Paulo se manteve estabilizado nessa 31ª semana epidemiológica e já vem esboçando, de uma forma muito satisfatória, queda também no número de óbitos. Como outras boas notícias, tivemos a menor taxa de internação e óbito nos últimos 3 meses no município de São Paulo, sendo essas cifras mantidas por 2 semanas, ou seja, mostrando uma condição de controle da doença no município. A região metropolitana, que merecia a nossa atenção, já também vem apresentando uma queda leve em relação ao município de São Paulo, mas ela já apresenta-se também em queda. No estado de São Paulo, nós temos 83 municípios que estabilizaram ou diminuíram o número de internações. 38% dos municípios estabilizaram ou diminuíram o seu número de casos. E, muito importante, 89% dos municípios do estado de São Paulo tiveram queda ou estabilização do número de óbitos. Aumentamos, isso é muito importante, em 30% em uma semana, a realização do RT-PCR, que é aquele da detecção do vírus nas secreções do nariz e da garganta, mas na rede estadual, fora aquilo que é e vem sendo realizada pela rede privada e pelos laboratórios de apoio. Portanto, mais testes nos permite identificar esses pacientes, promover o isolamento destes, bem como daqueles contactantes, seus familiares, o seu meio e vínculo social. Com isso, conseguimos impactar na diminuição da internação e óbitos, não apenas no município de São Paulo, mas em todo o estado de São Paulo. Vale a pena também salientar que a reclassificação do Vale do Ribeira, retornando a essa fase 1, foi uma medida de segurança já prevista e discutida no Plano São Paulo, frente ao aumento do número de casos e à ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva. Prontamente, não só a pedido do governador, em conjunto com o secretário Vignoli, nós estivemos localmente ali, entendemos que a estrutura hospitalar é extremamente bem qualificada, bem posicionada, merecedora de 10 novos leitos, 2 deles já em utilização, nos próximos dias, mas mesmo assim nós conseguimos assistir aos doentes daquela região sem nenhum prejuízo. Hoje, nos dados de hoje, São Paulo contabiliza 542.000 casos, 22.997 óbitos, com uma taxa de ocupação, ressalto que a taxa de ocupação vem se mantendo estabilizada em 64% nas UTIs, na Grande São Paulo 62%, mostrando que nós mantivemos as internações nessas unidades. Próximo. Desses 13.298, 56% deles tiveram, portanto, diagnóstico estabelecido pela detecção do próprio vírus. Próximo.
Tivemos, no estado de São Paulo, uma elevação do número de casos, mas é importante, vocês vão ver a comparativo dos próximos slides, que apesar de elevarmos o número de casos, impactamos menos, muito menos, em mortes e internação. Isso se deve à testagem. Se eu não testo, eu acho que eu não tenho caso e digo, olha, diminuímos até. Não é esse o objetivo. A testagem faz parte do Plano São Paulo. Nós estávamos fazendo 26 mil testes por mês, chegamos a 576 mil testes, totalizando 1.788.000 testes no nosso estado. Quer dizer, é o único estado que testa com a quantidade e qualidade a que se propôs. Próximo, por gentileza. As novas internações manteve-se estabilizadas em todo o estado de São Paulo. Próximo, por favor. O estado de São Paulo, em termos de óbitos, já, como disse, mostrou e vem mostrando um descenso gradual, mas já expressivo. Próximo. Município de São Paulo, número de casos, houve um incremento, novamente insisto, também de uma política muito bem estabelecida com a Secretaria Municipal de Saúde, através do seu secretário Edson Aparecido e também do próprio prefeito Bruno Covas, que estimula a testagem como forma de controle dessa pandemia. Próximo. Novas internações no município de São Paulo em queda realmente significativa. Próximo. O número de óbitos também no município de São Paulo em queda. E dentro daquelas projeções da semana epidemiológica, no fim de julho, nós estamos dentro daquelas projeções estabelecidas para o número de casos, próximo, bem como para o número de óbitos. Próximo, por gentileza. Enfim, era isso que eu tinha a participar a todos. Obrigado, Jean. Vamos agora a Patrícia Ellen, sobre a nova classificação no Vale do Ribeira, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com comentários também do Marco Vignoli e do Dr. Paulo Menezes. Patrícia. Muito obrigada, governador. Nós vimos agora nos números do Dr. Jean a importância da testagem. Nos últimos dias nos perguntaram por que os casos estão aumentando, e nós todos aprendemos aqui desde o início da pandemia que mais de 80% dos casos são assintomáticos ou sintomáticos leves. Nas últimas semanas, houve uma mudança muito importante de protocolo, não somente para aumentar a testagem, mas para passar a testar sintomáticos leves. Isso é importantíssimo. E eu, falando como cidadã aqui, acredito que todos nós precisamos saber onde os casos estão. Nós estamos no platô e a única forma de sair dele é saber onde as pessoas que estão com o coronavírus estão, para que elas possam ser isoladas e para as pessoas que tiveram contato com elas também sejam isoladas. Então, nós queremos ver aqui o retrato que nós vimos no município de São Paulo. Aumento de testagem, aumento de casos confirmados, é diferente de aumento de casos. É a gente saber onde as pessoas que estão contaminadas estão, para que a gente possa ter essa redução de internações e essa redução de óbitos, para salvarmos mais vidas. Esse compromisso com a verdade, com a transparência e com a ciência, e o esforço de todos nós é que vai fazer com que a gente saia dessa pandemia juntos e salvando o máximo de vidas que nós pudermos. E lembrando disso, com esse compromisso que o governador colocou, nós sim retrocedemos quando é necessário. E é isso que nós estamos fazendo hoje com a região do Vale do Ribeira, que é a que está inspirando mais cuidados. Infelizmente, nessa semana, nós estamos atuando para proteger mais vidas. Então, esse era o mapa que nós tínhamos vigente. Na próxima página, nós temos os indicadores já
com a nova recalibragem que foi realizada, lembrando que o panorama geral que nós temos é muito positivo no Estado, né? O Dr. Jean já mencionou a estabilidade de internações, de óbitos, continuamos inclusive apresentando uma redução na média no Estado como um todo, houve uma redução de internações de 1% na média móvel dos últimos 7 dias e na redução de óbitos de 2% em todo o Estado. No município de São Paulo, como já foi dito, a redução foi muito mais expressiva, 4% em internações, 27% a redução em número de óbitos, apesar sim desse crescimento na identificação dos casos. Nosso objetivo é reduzir subnotificação. Nós precisamos saber onde as pessoas estão, isolar, proteger, para reduzirmos a contaminação por coronavírus em todo o Estado. E por isso que estamos atuando na região do Vale do Ribeira, que como vocês podem ver, os números nessa região foram muito diferentes. Nós atingimos quase 85% de ocupação de leitos na região. Também tivemos um aumento muito grande de internações e de óbitos. E é por isso que na próxima página, nessa nova atualização, a região do Vale do Ribeira retrocede para a fase vermelha. No mapa atualizado, essa é a nossa única modificação. E termino com a frase do governador João Dória: o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Nós sempre vamos avançar quando for possível, mas também vamos sempre retroceder quando for necessário. Muito obrigada. Patrícia, obrigado. Vamos agora, Marco Vignoli. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Seguindo aqui, falando sobre o Vale do Ribeira, saudar a mobilização imediata já dos prefeitos, do Codivar, o consórcio dos prefeitos do Vale do Ribeira e Litoral Sul, e também do Consaúde, eles todos mobilizados já a partir de agora em aumentar esse isolamento social, e o governo também, além da colocação de mais leitos de UTI, além da mobilização pelo isolamento social, uma ação social feita de forma muito contundente do governo do Estado. A primeira-dama Bia Dora esteve lá essa semana, e essa ação vai se estender com toda a equipe, o time do governo do Estado, o secretário Paulo Dimas, secretária Célia Parnes, e também o Instituto Butantan, que vão ao longo desse período testar todas as comunidades quilombola e indígenas lá do Vale do Ribeira, onde tem uma concentração muito grande, mas também de todo o estado de São Paulo. Mas temos também notícias de avanço, né? Eu trago aqui sempre as notícias de letalidade do estado de São Paulo. Caímos mais um pontinho, então 4,3% de letalidade no estado de São Paulo, melhor índice da série histórica novamente, né? A gente tinha em abril índices próximos de 8%, nós estamos caindo para 4,3%, portanto quase a metade do que era antes, uma evolução importante em capacidade hospitalar, qualidade de saúde e também testagem no estado de São Paulo. A ocupação também da última sexta-feira para essa sexta-feira caiu na média geral do estado, era 66%, e hoje em 64%, portanto, vem caindo a taxa de ocupação total aqui do estado de São Paulo, com a melhora significativa em regiões também que hoje ainda se encontram na fase vermelha, mas que demonstram uma evolução. Franca, Ribeirão Preto e Piracicaba, que já tem uma melhora muito efetiva estabelecida ao longo do último período. Nós hoje temos em 640 cidades do estado de São Paulo, comprovando a interiorização aqui do coronavírus em nosso estado, e além disso, os números que a gente vem passando sobre essa interiorização se tornam cada vez de forma mais aguda, tanto pela redução na capital, quanto pela redução também na grande São Paulo. Portanto, nos últimos 7 dias, nós tivemos 57,88% dos casos no interior do estado, enquanto que 42,11% na capital e região metropolitana juntos nesse período. Portanto, pela primeira vez, nós temos mais casos no interior que a capital e a região metropolitana em conjunto. Da mesma forma, em óbitos, 59% no interior, 0,86%, e 40,14% na Grande São Paulo e capital em conjunto. Portanto, o interior segue com a interiorização do Covid-19 e as taxas aqui continuam melhorando na capital, na Grande São Paulo, assim como na média geral do estado. Muito bem. Obrigado, Vignoli. Vamos agora a Paulo Menezes, nosso coordenador do Comitê de Saúde. Paulo.
Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu quero fazer um comentário em relação à testagem e ao processo de vigilância em saúde, onde a testagem está inserida. Não só nós estamos aumentando significativamente a testagem para poder identificar as pessoas infectadas pelo coronavírus, como nós estamos trabalhando intensamente desde o início na vigilância em saúde, que envolve profissionais da Secretaria de Saúde e dos municípios, da vigilância e da atenção primária. É um exército de mais de 7.500 pessoas que tem trabalhado incessantemente na identificação e isolamento dos casos suspeitos, casos confirmados e seus contatos. E nós estamos trabalhando agora no fortalecimento desse trabalho, porque a testagem só tem sentido se ela está dentro dessa estratégia de isolamento das pessoas infectadas, acompanhamento das pessoas que tiveram contato com as pessoas infectadas, para a gente poder realmente impedir a transmissão do vírus e finalmente chegar na situação de ter um declínio claro e progressivo do número de casos, internações e óbitos em todo o estado de São Paulo. A gente já tem essa ação bastante intensa, mas com novas ações, com apoio tecnológico, apoio de protocolos e de pessoal. Nós vamos intensificar nas próximas semanas as ações de vigilância em saúde em relação ao coronavírus. Teremos uma reunião hoje, inclusive, com o Conselho Municipalista, para poder reforçar a adesão dos municípios para esse reforço das ações de vigilância, de forma que nós realmente estamos muito confiantes no progresso do enfrentamento bem-sucedido da pandemia. São esses meus comentários hoje. Muito obrigado, senhor governador. Obrigado, Paulo. Vamos agora no tema do metrô, das bodycams, das câmeras corporais e também da ciclovia do Rio Pinheiros, com Alexandre Baldi, secretário de Transportes Metropolitanos. Baldi. Boa tarde, governador, senhores e senhoras. É realmente uma grande expectativa por parte da população da cidade de São Paulo a reabertura da ciclovia, a ciclofaixa do Rio Pinheiros, da CPTM. Desde que nós fizemos essa concessão, a CPTM promoverá uma economia nesse período de contrato de 36 meses de aproximadamente 5,5 milhões de reais, os quais iremos investir naquilo que é a nossa diretriz, o transporte de passageiros. Hoje, a expectativa dos trabalhadores e trabalhadoras, que são a expressiva maioria dos utilizadores da ciclovia, são quase 70% do total, é realmente grande para que eles possam usar aquela ciclovia como meio de transporte na micromobilidade. Então, fizemos esse chamamento público, os investimentos eles são superiores a 6 milhões de reais dentro de todo esse período. Já foram investidos até o presente momento 2,2 milhões, com a expectativa de mais de 1,2 milhão de ciclistas que serão atendidos durante também todo esse período, em quase 22 quilômetros de extensão e 7 acessos para a ciclovia. Essas ações que já realizamos, a instalação de totens e retiradas de lombadas, a retirada de lombadas era realmente uma demanda de ciclistas e de pessoas portadoras de deficiência para que houvesse acessibilidade efetiva para a utilização. Novo asfalto, principalmente nos acessos, para evitar os acidentes, para que a segurança seja também um ponto que é bastante privilegiada em cada um dos acessos. Reparo nos locais que estavam danificados, a pintura nos bicicletários, a guarita de segurança no acesso que se refere ao Parque do Povo, aquela passarela, além de pintura e manutenção em todos os pontos de apoio e a manutenção no corte de grama, de poda e de toda ela, que foram mais de 50 toneladas de lixo que estão ou que já foram retirados. Então, esses são alguns dos objetos que estão já instalados, containers com chuveiros, vestiários e armários com produtos, inclusive, para que todos os usuários, os cidadãos, possam lá fazer a sua utilização e já nos aspectos de segurança
neste momento da pandemia, com todos os cuidados sendo preservados, a instalação de vending machines e totens para carregar o celular, para que as pessoas que utilizem a ciclovia tenham essa opção de fazerem o consumo de produtos, e essas novas pinturas em parte da via, e as placas de informações e orientações. As próximas melhorias, conforme o governador João Dória já aqui anunciou e previu, são a implementação de pontos de apoio no decorrer de toda a ciclovia, que serão implementadas nos próximos meses. Estes pontos de apoio, eles terão áreas de serviços para consumo, enfim, a expectativa também de que tenha serviços de profissionais médicos para que possam atender as pessoas, sobretudo as pessoas que não tenham condições, para que esse serviço não seja custeado, sanitários acessíveis, novas sinalizações e a contínua preservação do recapeamento das faixas para preservar a segurança da utilização. Essas também serão motivo de melhoria, como a iluminação noturna. Era uma grande solicitação por parte dos ciclistas e por parte dos trabalhadores. Conforme também foi dito aqui pelo nosso governador, nós implementaremos a iluminação noturna para que a ciclovia possa ser em funcionamento até um horário mais tarde, de acordo com a operação, inclusive, da CPTM, para aqueles que trabalham e precisam fazer essa integração de modal, e, sobretudo, para os ciclistas, para aqueles que desejam utilizar como um equipamento de lazer e entretenimento, que é a melhor e maior ciclovia aqui da cidade de São Paulo. Governador, sobre as bodycams, as câmeras de segurança das equipes de segurança do metrô, essa diretriz de investimentos do governo do Estado que o senhor tem determinado é seguida também pelas nossas operações do sistema de transporte metropolitano. O metrô fez a aquisição de 350 câmeras que serão utilizadas pelos 1.200 hoje seguranças que estão em todas as operações. As câmeras serão exclusivamente para que nós tenhamos a melhora significativa do serviço e principalmente a preservação de todos aqueles que são necessários do ponto de vista da intervenção do próprio segurança. Elas serão as imagens colocadas em docas que estão em 3 pontos de extrema segurança, aonde hoje parte do projeto do metrô. Aqui temos as equipes para demonstração, governador, e também todos os que irão acessar essas imagens terão os seus registros rastreáveis para que nós tenhamos a imagem absolutamente preservada e segura para esta utilização interna do metrô. Então temos aqui a demonstração das nossas equipes de segurança que fazem muito bem o seu trabalho de proteger o cidadão que utiliza o transporte público. Os nossos indicadores de segurança pública na cidade de São Paulo, no metrô, governador, é um dos melhores indicadores do mundo, sobretudo comparados ao sistema de metrôs na China, como eu pude ouvir da própria operação em Xangai, quando estive com o senhor naquela cidade. Então, quero agradecer aqui e realmente dizer que as nossas intervenções e investimentos estão em constante evolução. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre Baldi. E finalizando, o Benedito Braga, presidente da Sabesp, fará uma intervenção agora, e eu queria renovar o agradecimento à Sabesp pelo copatrocínio da nova ciclovia do Rio Pinheiros e também ao Banco Santander, um banco muito vinculado às causas da comunidade em São Paulo, no esporte, na cultura, no lazer, na educação e no empreendedorismo. Com a palavra, Benedito Braga. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria aproveitar a oportunidade de dizer que estamos patrocinando essa ciclovia, mas, ao mesmo tempo, estamos limpando o Rio Pinheiros. O projeto que o senhor denominou Novo Rio Pinheiros está caminhando de vento em popa. Apesar dessa dificuldade da pandemia, temos muito boas notícias. Sabesp está investindo 1,7 bilhão de reais em obras e serviços na bacia do Rio Pinheiros. Nós vamos levar 2.800 litros de esgoto que hoje estão sendo descarregados nos nossos córregos afluentes ao Pinheiros, vamos levar para tratamento em Barueri. E com isso, então, vamos conectar, vamos beneficiar uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas que vivem nessa bacia hidrográfica.
As obras continuam, como eu disse, sendo executadas tempestivamente, e em 2022, governador, o senhor terá uma situação de um Rio Pinheiros, e todos nós, paulistanos, um Rio Pinheiros limpo. Muito obrigado. Obrigado, professor Benedito Braga, presidente da Sabesp, e também pela atualização do programa de despoluição do Rio Pinheiros, que seguiu o seu curso, não houve interrupção em nenhuma obra, todas elas prosseguiram durante o período da pandemia, e a previsão segue. Em dezembro de 2022, entregaremos a São Paulo o Rio Pinheiros despoluído. Eram essas as intervenções que tínhamos a fazer. Agora vamos às perguntas, agradecendo mais uma vez aos jornalistas que estão aqui presencialmente e aos que estão virtualmente nos acompanhando também. A primeira pergunta será da CNN, na sequência Rádio Jovem Pan, TV Cultura, o Estado de São Paulo, que será virtual, TV Record, Rede TV, TV Globo e Globo News. Então vamos à CNN, com você, Tainá Falcão. Bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu queria primeiro saber sobre a região do Vale do Ribeira. O secretário esteve lá ontem, alguns secretários visitando e inaugurando alguns novos leitos de UTI, mas se existe um plano específico a partir de agora para essa região, que outras medidas vão ser tomadas. E, governador, eu não sei se o senhor já comentou, mas eu vi o senhor falando da live do presidente Bolsonaro, o senhor falou a respeito do convite que ele te fez, mas ele também fez uma menção à vacina chinesa, em outras palavras, ao país, Eu queria que o senhor comentasse também essa menção. Tainá, obrigado. Vamos começar com o Vale do Ribeira, com o Dr. Jean Gorenstein, que esteve lá ontem, conforme eu mencionei, e complementado pelo Marco Vignoli, que também esteve ontem no Vale do Ribeira. Jean? Tainá, obrigado pela pergunta. É importante nós lembrarmos que aquela é uma região que a questão ligada a número de habitantes e número de leitos, ela estava dentro daquilo que era estabelecido como segurança. Nós tínhamos, para se ter uma ideia, na semana passada, uma taxa de ocupação em UTI de 46%. Daí, nós tivemos um aumento do número de casos ali, e não estava relacionado à testagem, porque aquelas pessoas apareceram, foram admitidas nas unidades de internação de uma forma muito rápida, tendo uma ocupação de 89%. Prontamente, a Secretaria de Estado da Saúde acabou acionando a abertura de novos leitos de forma emergencial. Nós conseguimos fazer que alguns pacientes, inclusive, fossem transferidos para hospitais da Baixada Santista, e nenhum paciente ficou sem assistência. Então, essa medida emergencial garantiu, dessa maneira, assistência e, agora, uma tranquilidade em termos de oferta e número de leitos naquela região. Mas não é só isso. Eu não posso olhar apenas a questão voltada à assistência médica. Eu tenho que fazer a prevenção. Nós já temos programado medidas de prevenção, de distribuição de máscaras, de álcool gel, de insumos de limpeza para aquela população, bem como a realização de testes, porque é isso que vai garantir que nós possamos identificar de uma forma muito precoce as pessoas antes mesmo que elas adoeçam e mais, adoeçam de forma grave, necessitando unidade de terapia intensiva. Obrigado, Jean. Vignoli? Acrescentando de forma muito breve, o aumento da capacidade hospitalar dada de imediato lá no Vale do Ribeira, e também em stand-by mais 10 leitos. Nós temos o 5º andar do Hospital de Registro com esses novos leitos, que nós estamos iniciando agora até a segunda-feira, e na semana que vem, se necessário, nós vamos avaliar, tem mais 10 leitos no 6º andar do Hospital de Registro, que poderão também ser utilizados. Também o aumento da capacidade de transporte lá do Vale do Ribeira, hoje chegou no município de Itanhaém, município qual o prefeito, o presidente do consórcio de saúde da região, uma nova ambulância, uma ambulância semi-UTI. Além disso, o aumento da testagem em toda a região, em todas as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, além da mobilização dos prefeitos, do isolamento social, vindo para a fase vermelha hoje. Obrigado, Vignoli. Obrigado, Jean. Primeira pergunta, Tainá respondida. A segunda, sobre o presidente Bolsonaro, que são duas questões. A primeira, em relação ao Vale do Ribeira.
presidente será sempre bem-vindo em São Paulo, ele pode vir aqui livremente. Isso é um país e ele, obviamente, será sempre bem-vindo. Mas será mais bem-vindo se trouxer benfeitorias, se trouxer saúde, educação, contribuições para o desenvolvimento do turismo, da economia, do empreendedorismo do Vale do Ribeira. Não para fazer passeio de helicóptero e de jet ski apenas. Portanto, que venha, será sempre bem recebido, com educação, com presteza, mas, se possível, traga boas notícias e traga investimentos, sobretudo para uma região pobre, carente, como essa do Vale do Ribeira, e que precisa de apoio na área de saúde, educação, geração de emprego, empreendedorismo e proteção ambiental. Em relação ao tema da vacina, nós não tratamos o tema da vacina sob prisma ideológico, nem poderia. Nós estamos cuidando da ciência e da proteção e da vida das pessoas, e não de análise política ou de regime político ou ideológico. Eu lamento que o presidente Bolsonaro tenha feito um comentário desta natureza. A vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório Sinovac, está na sua terceira e última fase de testes. Se aprovada for, ela certamente será validada pela Anvisa. Ela será também exportada para outros países da América Latina. Já temos demanda, como disse aqui o Dr. Dimas Covas na última quarta-feira, da Argentina, do Peru, da Colômbia e do Chile, e nós vamos atender a todos os brasileiros, os de São Paulo e de outros estados também, sem ideologia, sem política, sem partidarismo, com base na ciência e na medicina. Tainá, obrigado pelas perguntas. Vamos agora ao Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Vitor, boa tarde. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. De acordo com um estudo da revista Nature, existem algumas pessoas que são imunes ao coronavírus e não precisam da vacina porque, de acordo com esse estudo, já desenvolveram anticorpos chamados também de célula T. Eu gostaria que o Centro de Contingência comentasse sobre esse estudo. E também a outra pergunta é com relação se o tipo sanguíneo de uma pessoa pode ser determinante para aquela pessoa ter ou não o vírus. Obrigado. Vitor, obrigado. Eu vou pedir, foram duas perguntas, vou pedir que o Dr. Jean Gorenstein, que é médico infectologista, possa responder a primeira e, se desejar, a segunda, com comentários do João Gabardo. É importante a gente lembrar que nós temos duas formas de resposta frente à presença de qualquer vírus, e o coronavírus seria a mesma vertente. Nós temos uma que produz anticorpos e uma que é só uma resposta que nós chamamos celular, que não obrigatoriamente desenvolve anticorpos, mas mesmo assim ela protege aquele indivíduo contra o vírus. Dessa maneira, nós temos algumas pessoas que passam a desenvolver, mesmo com um quadro muito mais brando, ou muitas vezes até assintomático, uma produção de anticorpos ou dessas células com a imunidade celular. Então, claramente, alguns não vão sequer ter apresentação clínica ou uma manifestação clínica muito mais branda, muito mais frustra. Então, a natureza desse trabalho reflete e reforça aquilo que nós sempre falamos, que muitas vezes um quadro mais brando possa não produzir anticorpos, mas desenvolver imunidade que não obrigatoriamente desenvolva anticorpos. Por isso a importância da testagem, especialmente com PCR, para que a gente possa identificar aqueles portadores que nós chamamos assintomáticos ou pré-sintomáticos. A outra questão voltada a tipo sanguíneo, houve uma discussão sobre a possibilidade de pessoas portadoras do tipo sanguíneo O serem resistentes ao vírus. Estudos foram iniciados frente a essa colocação. Nós não temos nenhuma referência até o momento que embase essa teoria, mas os estudos estão acontecendo. Uma das questões que se coloca é a prevalência, a quantidade de portadores desse tipo sanguíneo em algumas regiões da Europa e da China. Mas por isso que eu digo, os estudos devem continuar avançando. Jean, obrigado. Okay. Então, as duas respostas já formuladas às perguntas do Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Vamos agora com você, Maria Manso,
da TV Cultura, mais uma vez, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Já que hoje é dia da gente falar um pouco de Plano São Paulo, eu queria saber das regiões que continuam no vermelho e já há várias semanas, principalmente ali aquela região de Ribeirão Preto, que é uma região muito populosa e que qualquer medida demora um pouco mais para surtir efeito. O que vocês têm realizado lá e como é que vocês imaginam tirar essas regiões da zona vermelha? E mais uma questão, várias prefeituras, aqui principalmente da Grande São Paulo, já anunciaram que não vão retomar as aulas presenciais esse ano. Eu sei que na segunda-feira o secretário Rosselli vai estar aqui, mas do ponto de vista da gestão do Plano São Paulo, isso complica alguma coisa, essas prefeituras já se anteciparem à decisão do próprio governo? Maria, sobre Ribeirão Preto e região, responderão Patrícia Ellen, o Marco Vignoli e, se desejar, a complementação do Jean ou do Paulo Menezes. E, na sequência, falamos sobre educação. Patrícia. Obrigada, governador. Sobre as medidas específicas, o Vignoli vai complementar também o doutor Jean. Sobre os dados gerais e como é que está evoluindo a pandemia nessas regiões, Maria, eu vou lembrar que as regiões que estão em vermelho, além do Vale do Ribeira, que foi determinado hoje, nós temos ali a região de Franca, a região de Piracicaba e a região de Ribeirão Preto. Nós tivemos aqui, em todas elas, uma melhora importante da pandemia no que diz respeito a internações e óbitos. Alguns aspectos importantes aqui para destacar: na região de Franca houve uma redução de óbitos, de mais de 20% nos últimos 7 dias e uma estabilização das internações. A ocupação de leitos está em 85%, mas houve também um incremento importante de leitos na região, que foi o foco do trabalho que está sendo realizado, mas nós estamos também planejando novas iniciativas para a semana que vem, inclusive visitas presenciais nessas regiões. Em Piracicaba, nós tivemos uma redução importante da ocupação de leitos, então a região hoje está com 77% de ocupação e tendendo também para uma estabilização de internações e óbitos, reduziu internações em mais de 6%. Então, essas duas regiões mantendo essa trajetória, nós podemos imaginar que vamos ter evoluções bastante positivas também de classificação nas próximas semanas. E a mesma coisa para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, inclusive, teve uma redução de internações, foi a maior redução dessas regiões mencionadas, com uma redução de 11% nas internações. Novamente, esses cenários se mantendo, essa tendência de redução, deve se refletir positivamente também na redução da ocupação de leitos. Então, isso é uma combinação do esforço que foi feito para aumento de leitos, mas também um esforço muito importante que foi feito pelos prefeitos para a gestão da pandemia na região, reforço do isolamento e respeito às medidas restritivas da fase equivalente. Então, essa tendência em todos é de melhora, dados indicadores que nós vimos nos últimos 7 dias. Obrigado, Patrícia. Vignoli. O trabalho feito nessas 3 regiões é absolutamente em um fortalecimento dos leitos de UTI ao longo desse período extraordinário. Nós triplicamos nas 3 regiões o número de leitos nesse período. Em Ribeirão Preto, por exemplo, mais do que triplicamos, nós tínhamos 6,3 leitos por 100 mil habitantes, batemos agora 20 leitos por 100 mil habitantes. Então, um esforço feito no Hospital Santa Lídia, no HC de Ribeirão Preto, na Santa Casa de Sertãozinho, na Santa Casa de Jabuticabal, nos municípios do entorno de Ribeirão, produziram esse grande resultado que está significando uma capacidade hospitalar muito maior, em uma evolução da pandemia que vem caindo e numa disponibilidade de leitos muito importante nesse período. A mesma coisa em Franca. Nós anunciamos um investimento de 4 milhões na última segunda-feira aqui em 30 leitos de toda a região de Franca, municípios de Tuverava, Igarapava, Ipuã, São Joaquim da Barra e também no município de Franca, em parceria com a Santa Casa de Franca, novos leitos que essa semana já receberam
os seus pagamentos e que estão sendo implementados, um fortalecimento muito grande também na capacidade hospitalar de Franca. E também em Piracicaba, em toda a região, no Hospital Zilda Arnes, no município de Piracicaba, mas também nas Santas Casas de Rio Claro, de Limeira, de Araras, de toda a região que teve um aumento exponencial de leitos. Essas 3 regiões têm uma capacidade hospitalar muito maior do que tinham antes e pelo rumo que estão tomando, a secretária Patrícia Ellen já colocou Piracicaba abaixo dos 80% de ocupação e Ribeirão Preto e Franca tomando o mesmo rumo. Obrigado, Marco Vignoli. Algum comentário da saúde? Já. Nós temos que realmente reiterar nossos agradecimentos tanto aos prefeitos que se esmeraram e se esforçaram cada vez mais para garantir medidas de proteção aos seus munícipes, aliado a todo o processo que foi feito pela própria Secretaria de Estado da Saúde, de uma forma muito rápida, poder mobilizar e ativar esses leitos para garantir a segurança dos munícipes. E, é claro, a própria população que entendeu do risco que corria e colaborou com as medidas de proteção. Obrigado, Jean. Maria, em relação ao tema da volta às aulas, da retomada, isso será abordado de forma bastante dedicada e profunda pelo secretário Roscielli na próxima semana. Porém, posso antecipar que o princípio do governo do Estado de São Paulo é proteger vidas. E antes de qualquer determinação de retomada às aulas, nós temos como preocupação primordial a proteção à vida dos alunos, dos professores e dos profissionais da educação em São Paulo. Então, aguarde até a semana que vem e as informações serão dadas pelo próprio secretário. Mas o princípio será sempre esse, de proteção à saúde e à vida. Vamos agora online com Bruno Ribeiro, do jornal O Estado de São Paulo. Bruno, boa tarde. Prazer em rever você. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretários. Governador, eu queria fazer uma pergunta sobre internações. Vocês disseram hoje na coletiva que o dado do Estado está em estabilidade, mas se a gente pega algumas regiões da Grande São Paulo, o Sudoeste e o Sudeste, região de Cotia, da Piscili, que é a região do ABC, a gente viu que nessa semana inteira a média móvel das internações nessas 2 regiões cresceu. E chama atenção porque era um dado que vinha caindo. Na semana passada a média móvel vinha caindo todos os dias, essa semana ele está subindo todos os dias, especialmente no Sudoeste, que é a região que faz divisa com o Vale do Ribeira, essa região aí que agora voltou para a área vermelha. Vocês avaliam que esse aumento pode ter alguma ligação com o aumento de casos no Vale do Ribeira? Pode estar havendo uma contaminação da Grande São Paulo já, esse crescimento dessa parte do estado? E aproveitando, vocês têm feito relação do aumento de casos com o aumento de testes, né? Tem feito mais testes e, portanto, tem sido descobertos mais casos, né? O número de casos tem crescido. A média móvel dos casos cresceu em uma semana 40%, 38% de sexta-feira passada para até ontem, 38%. Qual é a porcentagem de aumento dos testes, para a gente saber se o aumento de casos está crescendo na proporção dos testes novos? São essas 2 perguntas. Obrigado. Obrigado, Bruno. São ambas as perguntas da saúde e para a saúde direciono o pedido de respostas. Começando por você, Paulo Menezes, depois Jean Gonenstein e João Gabardo. Muito obrigado. Boa tarde, Bruno. Em relação ao sudoeste da Grande São Paulo, a região sudoeste e o Vale do Ribeira, a nossa avaliação é de que uma situação não tem nenhuma relação com a outra situação. A região sudoeste é uma região que integra a Grande São Paulo e, portanto, o fluxo de pessoas ele se dá entre a região sudoeste e principalmente o município de São Paulo, onde a gente está observando redução de internações e de óbitos. Eu acho importante lembrar que se houve um aumento na média móvel, na semana anterior houve redução. Então, se esperar, e a gente inclusive teve, né, uma frente fria que chegou, que pode, por exemplo, causar mais infecções respiratórias
e as pessoas serem internadas como suspeitos de Covid-19. Né? Então, por isso que o Centro de Contingência, inclusive, colocou as margens de segurança na classificação de fases daqui para frente. Então, a gente está acompanhando a situação na região sudeste, mas não vemos como seja uma consequência do que está sendo observado no Vale do Ribeira. Em relação à sua segunda pergunta, me lembro... A testagem. Só para dar números, né? Na semana de 10 a 16 de julho, só a rede laboratorial que atende o SUS fez quase 33 mil testes em uma semana. E na semana seguinte, esse número passou para mais de 42 mil testes. Um aumento, como o secretário já mencionou, de 30%. Isso se refletiu numa positividade de mais de 3 mil casos em uma semana. De forma que nós estamos muito convencidos de que essa ampliação de testagem, porque aqui a gente está olhando só a rede laboratorial que atende o SUS, não estamos olhando também os números dos laboratórios privados nesse dado. Então, de fato, o aumento de testagem para casos leves é a principal explicação para esse aumento no número de casos que a gente vem observando nas últimas semanas. Obrigado, Paulo. Jean? Bruno, obrigado pela pergunta. É importante lembrar que, quando a gente fala de Vale do Ribeira, as regiões que realmente foram muito impactadas foram especialmente os municípios de Cajati, principalmente, Registro e Pariqueraçu. Então, municípios como Miracatu, muito próximos, não foram acometidos. Então, esses 3 municípios foram realmente os mais impactados. E com isso, nós achamos por bem, uma vez que nós temos uma região de saúde e que depende exatamente daquele centro de saúde, daquele polo hospitalar e de assistência médica, nós achamos por bem retroceder para a fase 1 da quarentena, exatamente só para serviços especiais, dando toda segurança para aquela região, para que nós não tenhamos qualquer risco frente a uma eventual desassistência. Obrigado, Jean. Gabardo? Bruno, a testagem é a ferramenta adequada, necessária que nós temos para poder sair desse platô que nós estamos nesse momento. Porque é através da testagem que nós vamos identificar os indivíduos que estão portadores do vírus e que estão transmitindo o vírus para outras pessoas. Então, nós não devemos nos preocupar muito com o simples número de aumento de casos confirmados, porque ele é decorrente desse aumento da testagem. Agora, nós precisamos cruzar a informação do aumento de casos confirmados com os demais indicadores, né? Que sejam a demanda por internação hospitalar, a demanda por leitos de enfermaria, demanda por leitos de unidade de tratamento intensivo, os indicadores de óbitos. Então, nas regiões onde o aumento de casos ocorre, mesmo que nós tenhamos aumentado a testagem, mas acompanhado de outros indicadores que mostram uma demanda maior de pacientes doentes, isto preocupa. E aí, nesse caso, o centro de contingência toma as medidas como estão sendo feitas hoje em algumas regiões, pelo menos em uma região do estado de São Paulo. Então, sempre temos que cruzar a informação do aumento de casos com os demais indicadores que vão mostrar a possibilidade de nós termos pessoas efetivamente doentes. Porque a testagem, ela só identifica as pessoas que estão contaminadas. As pessoas já estavam circulando na comunidade de qualquer maneira, só que elas estavam circulando sem uma identificação. Através da testagem, identifica e há a possibilidade, então, de fazer o isolamento e redução da transmissibilidade. É isso. Bem, obrigado, Gabardo. Bruno, muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos tirar você de tela, mas continue acompanhando aqui a nossa coletiva. E vamos agora para você, Daniela Salerno, da TV Record,
e boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. São 2 pontos que eu gostaria de trazer hoje. Primeiro, a gente comentou aqui que segue a interiorização dos casos. A gente sabe que o aumento dos casos é por conta do aumento de testagem, mas eu gostaria de entender se há alguma expectativa em relação à diminuição também dos casos, até para entender que a transmissibilidade começa a cair no Estado. Tem alguma previsão nesse sentido? E um segundo ponto que eu acho interessante a gente trazer também é a questão do Vale do Ribeira, me parece um pouco particular. Se não me engano, é o único município que regrediu de uma só vez 2 fases. Então, eu gostaria que, se fosse possível, esclarecer o que acontece com essa região. É uma região menos populosa, números absolutos podem variar pouco, mas os indicadores em si acabam sendo muito afetados e, se da mesma forma que regrediu, ela pode avançar também, diferente das outras regiões do Estado que é mais difícil, essa região pode avançar mais facilmente 2 fases daqui 3 semanas? Obrigada. Obrigado, Daniela. A primeira pergunta sobre a diminuição ou não nos casos aqui no Estado, vou pedir ao doutor Jean Gorenstein para responder. E a segunda pergunta do Vale do Ribeira, o Marco Vignoli e o doutor Paulo Menezes. É importante nós entendermos que realmente houve uma interiorização. A gente teve um atraso na progressão da doença para o interior, exatamente pelas medidas que foram tratadas de uma forma muito rápida pelo governo do Estado de São Paulo, fazendo então com que o avanço da doença fosse muito mais lento do que aquilo que ocorreria caso essas medidas de proteção não tivessem acontecido. Por outro lado, alguns municípios, logicamente, num primeiro momento, não entendiam do risco que passavam a correr. Então, é óbvio que nós tivemos esse aumento do número de casos e, com isso, também um impacto no número de internações, especialmente em leitos de unidade de terapia intensiva, que exigiu da Secretaria de Estado da Saúde fazer uma implementação com aumento de número de leitos, de oferta de número de leitos, como que aconteceu, por exemplo, em Ribeirão Preto. É claro que hoje nós já estamos vendo dados relacionados à diminuição de óbitos, estabilização da internação, tudo isso junto com medidas de realização da testagem vai garantir que nós consigamos de uma forma breve conseguir identificar os casos, controlar e impedir a progressão da doença em cada uma dessas regiões. É óbvio que, à medida que esses casos são diagnosticados, as medidas de contenção desses pacientes e dos seus contactantes acabam acontecendo, portanto, a progressão da doença tende a diminuir também. Obrigado, Jean. Vamos, então, agora sobre o Vale do Ribeira, com Marco Vignoli e Paulo Menezes. Vignoli. A regressão do Vale do Ribeira para a fase vermelha, ela teve muita consistência, uma vez que ela ultrapassou o índice de 80% de taxa de ocupação de leitos de UTI, mas também em número de casos e em número de óbitos. Portanto, uma queda consistente e a gente verifica dentro disso uma evolução da pandemia crescente lá no Vale do Ribeira, além da capacidade hospitalar que foi afetada, né? O Estado agiu de pronto, a capacidade hospitalar está restabelecida, né, com segurança. Agora, o que vai dizer se essa evolução da pandemia vai vir para níveis de avanço de fase é a mobilização dos gestores locais, é a mobilização da sociedade do Vale do Ribeira, para que a gente possa ter essa evolução da pandemia arrefecendo. Já tiveram outras regiões que a mesma evolução foi dada. O Presidente Prudente, por exemplo, veio da amarela para a vermelha no início do Plano São Paulo e depois reagiu bem, houve de forma estável e consistente uma melhora. A mesma coisa pode acontecer no Vale do Ribeira. Eu quero lembrar que para vir da fase vermelha para a amarela é possível, mas de acordo com as regras estabelecidas na última segunda-feira pelo Plano São Paulo, depois para subir para verde, terão que ser 4 semanas de estabilidade, a regra da estabilidade posta nessa fase do avanço. Obrigado, Vignoli. Paulo Menezes. Olá, Daniela. O Vale do Ribeira tem uma população muito menor do que a das outras regiões, um pouco menos de 300 mil pessoas. Então, os números, apesar de números absolutos poderem ser pequenos,
variações podem ser relativamente muito grandes. E isso, então, também acaba se refletindo numa mudança significativa dos indicadores, como aconteceu com o número de óbitos. Né? De uma semana para outra, se a gente tem uma mudança de, por exemplo, de 3 para 20 óbitos, são quase 7 vezes, que foi o que a gente observou. Então, é isso que a gente chama de instabilidade quando a população base ela é reduzida. De forma que é possível que nas próximas semanas, fazendo o trabalho bem feito, que já foi mencionado, a gente tenha uma mudança importante, positiva nessa região. Obrigado, Paulo Menezes. Daniela, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à penúltima questão presencial, que será formulada pela Rede TV. Carolina Riquengo. Carolina, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de saber, por parte de alguns proprietários de restaurantes que têm sentido bastante dificuldade para retomar o que eles tinham de lucros, aí surge a preocupação, gostariam de saber, tem alguma previsão para ampliar o horário de atendimento para o período noturno? Sobre transporte público, foi proibido há algum tempo que as pessoas entrassem sem utilizar as máscaras. Porém, há muitas pessoas que dentro do transporte, dentro dos metrôs e trens, tiram as máscaras. Vocês pretendem fazer algum endurecimento, além do que já é feito, quando os agentes abordam essas pessoas que estão desobedecendo a orientação? E, por último, o vírus é mutável ou não? Se ele é mutável, a gente tem a expectativa de ser necessário que, de tempos em tempos, uma nova vacina seja feita? Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Ficou em penúltimo, mas veio com uma boa bateria de perguntas. Em relação aos restaurantes, eu vou pedir à Patrícia Ellen e ao Paulo Menezes que respondam, mas lembro que teremos na segunda-feira mais uma reunião do Comitê de Contingência, do Centro de Contingência do Covid-19, e um dos pontos a ser analisados será exatamente este. Mas a Patrícia pode antecipar um pouco de informações a você e o doutor Paulo Menezes também. Obrigada, governador. Nós recebemos alguns pleitos desse setor, inclusive é um setor muito importante para o estado de São Paulo, para a capital, que emprega muita gente, né, e como muitos outros setores têm sofrido muito com a pandemia, além do trabalho que está sendo feito de entender os pleitos de horário de funcionamento e a discussão também com o centro de contingência, nós estamos fazendo um trabalho com o setor também na parte de acesso a crédito, microcrédito, né, e todo o trabalho de gestão. Hoje nós temos um fundo de microcrédito aberto junto com o SEBRAE, através do programa Empreenda Rápido, com crédito à disposição, onde a grande prioridade, inclusive, é esse setor, junto com o setor de eventos, né, que são dois setores aqui que têm sofrido muito com a pandemia, e nós temos uma linha específica também para o setor de beleza, né, que foi outro setor muito impactado. Entre outros, eu mencionei esses três que, na área de vulnerabilidade econômica, têm sido setores prioritários para todos nós. O setor trouxe um pleito sobre funcionamento na área externa, um pleito sobre divisão do horário e um pleito também sobre extensão do horário. Na parte de funcionamento na área externa, na nova edição do decreto, o Estado de São Paulo já tem essa permissão. O que acontece é que as prefeituras têm as suas vigilâncias também e, às vezes, por motivos de restrições específicas das prefeituras, eles podem tomar medidas mais restritivas que o Estado. Mas, pelo Estado, a permissão é de funcionamento interno e externo em locais arejados. Tá? Além disso, um outro pedido que foi feito é de quebrar o funcionamento em 2 períodos. Isso também é possível, as 6 horas podem ser quebradas, por exemplo, em 2 turnos de 3, mas, novamente, essa negociação é feita diretamente com as prefeituras. Mas o Estado, no decreto que foi reeditado, ele já permite esses 2 pontos que foram discutidos também com o centro de contingência. Esse último ponto, que é o da extensão de horário, é o que está em discussão agora, o pleito foi apresentado e haverá a nova reunião do centro de contingência na semana que vem. Então, nós estamos aqui trazendo maiores detalhes
detalhes e trabalhando muito próximos com a Prefeitura, com a secretária Aline Cardoso, com o prefeito Bruno Covas, que já trouxeram essa preocupação com o setor também, né, juntamente com o Centro de Contingência. E aí o doutor Paulo pode dar mais detalhes também de como é que está sendo feito esse processo de análise e discussão no centro. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Paulo Menezes. Olá, Carolina. Eu só gostaria de acrescentar que o Centro de Contingência está iniciando essa avaliação dessa solicitação e a preocupação dos membros do Centro de Contingência, como sempre, é a saúde da população. Então, o Centro de Contingência está avaliando quais as condições, se vai ser possível ou não uma extensão de horário para a noite, especialmente para horários noturnos, para essas atividades. Então, na semana que vem, no início da semana, teremos aqui aí uma posição oficial do Centro de Contingência em relação a isso. Obrigado. Paulo Menezes, agora temos a segunda pergunta que vai para você, Alexandre Baldi, sobre o tema de máscaras no transporte público da metrô e CPTM. No caso específico, a questão da Carolina é se um passageiro tira a máscara depois de ingressar na área das estações ou dos trens do metrô ou da CPTM. Baldi. Boa tarde, Carolina. O cidadão que retira a máscara ou que não utiliza a máscara pelas ruas, pelas operações dos transportes, seja o metrô, seja na CPTM, ele está descumprindo um decreto-lei. Portanto, em todas as nossas operações, e como a tua dúvida é sobre a operação do metrô, a nossa equipe de segurança tem atuado com muita eficiência e competência para que não possamos permitir o acesso a qualquer cidadão ou cidadã que esteja sem máscara. Aqueles que desrespeitarem o decreto-lei dentro dos nossos sistemas, sejam nas plataformas ou sejam nos trens, assim que as nossas equipes de segurança, também com muita serenidade e competência, têm sim buscado identificar quando são informados ou quando consigam visualizar para que possa solicitar que a pessoa passe a utilizar a máscara ou que ela se retire das nossas instalações, operações. Portanto, o próprio sistema agora das câmeras corporais da Bodycam podem ajudar significativamente nessa atuação para que consigamos identificar, seja na abordagem desses cidadãos ou cidadãs que descumprem o decreto-lei, ou seja na abordagem de forma eficiente e muito equilibrada das nossas equipes de segurança para que possa fazer que esse decreto-lei seja cumprido e, é claro, que as pessoas sejam protegidas, porque a utilização da máscara é um dos modos mais eficientes no combate do novo coronavírus. Obrigado, Alexandre Baldi. E, por fim, o tema do vírus. E aí, responde Jean Gorenstein. Carolina, de novo, muito obrigado pela pergunta. É importante nós lembrarmos que os vírus respiratórios, eles tendem a modificações, por uma questão de adaptação. Quando foi feito aqui no Brasil por pesquisadoras da Universidade de São Paulo, logo nos primeiros 2 casos, foi feito um sequenciamento genético. Já se percebeu que esse vírus era diferente daquele vírus que era despontado na China, mostrando que ele teve algumas adaptações sem que isso mudasse a sua característica de ser mais agressivo ou de ter uma atuação no ponto de vista clínico muito pior. Dessa maneira, nós sabemos que essa capacidade é natural. E aí vem a importância de nós termos a transferência de tecnologia na fabricação de vacinas. Porque quando nós sabemos fazer a vacina, nós temos a possibilidade de nos adaptar e incrementar, associar um vírus a mais na sua formulação. Se a gente fizer uma análise do que acontece, por exemplo, com a vacina da gripe, nós temos, pelo Sistema Único de Saúde, o fornecimento de 3 vírus numa única dose, mostrando aqueles vírus que eram mais prevalentes, mais presentes na epidemia ou nos surtos que aconteciam no ano anterior. Então, dessa maneira, é importante a gente entender que ocorre sim essa variação, que essa variação, mesmo que ocorrendo, nós do Instituto Butantan teremos a possibilidade de identificar e inserir na formulação da vacina, que muito possivelmente possa ser necessária uma revacinação a cada 1 ano ou 2, seguindo como o próprio vírus da gripe, que é necessário revacinar anualmente. Muito
Muito bem. Então, respostas feitas. Carolina, no final, também pague a sua multa direitinho. Pode pagar com cartão de crédito, cheque ou dinheiro. Brincadeira. Vamos agora a William Cury. Will, bem-vindo mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Will. Boa tarde a todos. O Bruno Ribeiro fez uma pergunta sobre a região sudoeste da Grande São Paulo. Eu vou seguir na mesma linha, destacando as regiões sudeste da Grande São Paulo, Baixada Santista e Araraquara, que também tiveram algumas pioras de indicadores nessas últimas semanas, que poderiam credenciar, talvez, uma mudança de fase para a fase laranja. Eu queria ouvir uma análise em relação ao que tem acontecido nessas regiões. Vou repetir, sudeste da Grande São Paulo, Baixada Santista e Araraquara. Obrigado. Obrigado, Will. Vou pedir ao Marco Vignoli e com um comentário da saúde, e aí um dos três aqui se apresenta para responder. Começando com o Marco Vignoli, queria, além de agradecer a sua presença, agradecer também a Sabina Simonato. Ela já se retirou, mas fez 3 entradas ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes da nossa coletiva, Will. Então, Vignoli. Nós tivemos, sim, um crescimento de internações na região sudeste, o ABC paulista, né? Também na região de Araraquara, um crescimento de internações e óbitos, e na Baixada Santista, um crescimento de internações. É uma variação que se deu ao longo desse período, né? Aqui no Plano São Paulo, nós, quando vamos para a fase vermelha, na avaliação intermediária, o fazemos, né? De 7 em 7 dias, quando vem da fase amarela para a laranja, não. Portanto, nós vamos observar essa evolução ao longo dessa semana, e se houver a redução comparando os 7 dias com 7 dias anteriores, na próxima sexta as regiões podem regredir de fase. Nesse momento, não. O Plano São Paulo só faz a regressão intermediária para a fase vermelha. Bem, aqui quem se habilita? Paulo Menezes. Isso, em relação a essas regiões específicas, né? Sudeste, por exemplo, houve só um aumento discreto de número de casos, por exemplo. A região está bem estável em relação a internações e óbitos. A Baixada também teve uma redução, inclusive, de internações, e a região de Araraquara está também com bons indicadores em relação a internações e aqui, se eu posso, teve um aumento no número de óbitos, mas que a mantém na classificação atual. Nós temos mais uma semana pela frente para poder avaliar o progresso da epidemia nessas regiões, mas com os números que nós temos no momento, nada indica que haveria uma piora da situação epidemiológica. Obrigado, Paulo. William Cury, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos encerrar a nossa coletiva de imprensa, porém, com uma informação a vocês. A partir da próxima semana, não teremos mais as coletivas de terças e quintas-feiras. Manteremos segundas, quartas e sextas-feiras, sempre com a presença da saúde e, circunstancialmente, de outros membros de outras áreas do governo. Então, segundas, quartas e sextas, manteremos regularmente as nossas coletivas às 12h45, mas não mais às terças e quintas-feiras. Desejar a todos que aqui nos acompanham ao vivo pela TV Cultura um bom final de semana, aos jornalistas que aqui estão, técnicos, cinegrafistas, fotógrafos, também um bom final de semana a todos. Por favor, se protejam, usem máscara, façam distanciamento social, não deem atenção às fake news, usem álcool gel, se protejam e façam as suas orações. Bom final de semana a todos.